só para ilustrar, foi o que o Martins trouxe, não significa que a polícia não tem que fazer, não tem que ter isso no curso. É justamente o olhar inverso que você tem que fazer, quem estava com essa dúvida. É olhar para essa situação e, ó, como a polícia tem que fazer, isso também faz parte do trabalho dela. Pode ser que daqui a um tempo isso seja incluído lá na lei, que seja uma função da polícia fazer? Pode. Então isso vai sair. Sabe onde isso acontece? Em São Paulo. Porque a Polícia Militar de São Paulo, o Corpo de Bombeiro de São Paulo é da Polícia Militar, né? Inclusive é um dos únicos ainda no estado, no país. Então lá, essas atribuições do Corpo de Bombeiro, que muitas das vezes são situações para outra polícia militar, por exemplo, a do Estado do Espírito Santo, que o bombeiro é separado, lá no Espírito Santo vai ser situação e em São Paulo vai ser atribuição. Estão entendendo a diferença só? Sim, sim. Isso é só para ilustrar que o trabalho policial, segundo o Bailey, não é única e exclusivamente aquilo que a polícia é designada para fazer. Porque quando o policial ele entra na viatura e vai para a rua, ou ele vai receber e atender algum chamado, ele pode se deparar com tantas situações que vão fugir completamente às atribuições dele, mas ele vai ter que dar uma resposta. Ele vai ter que fazer alguma coisa. E por ele ter que fazer alguma coisa, ele vai estar trabalhando. Então, isso também significa que é um trabalho policial. Pode ser não a atribuição, mas dado a situação, a polícia vai ter que atuar. Por isso que, por exemplo, a polícia recebe alguns treinamentos que não são das suas atribuições. A atribuição é de outro. Mas como é ela que vai se deparar com aquela situação, ela tem que estar minimamente preparada para lidar com aquilo. Por isso que Belay, quando ele investigou esses nove países no mundo, ele falou, olha, o trabalho policial, ele é muito diverso. Por quê? Porque as situações com as quais o policial se depara são tantas que a lei, inclusive, ia ser incapaz de prever. Mas isso não significa que a polícia não esteja trabalhando quando ela se depara com alguma situação dessa. Se, por exemplo, vamos só para fechar, né? Se, por exemplo, a questão do APH tático, se o atendimento pré-hospitalar fosse um atendimento previsto em lei, ela ia sair da caixinha situação e ia para a caixinha atribuição. Mas como não está ali, ela continua sendo uma característica do trabalho policial? Sim. Mas essa característica do trabalho policial não é porque ela é uma atribuição, mas é porque ela é uma situação. É porque ela está em uma outra caixa. Então, o trabalho policial são 3 caixas, segundo Bailey. Tem autores que falam que são 5 caixas, né? Mas para Bailey são 3 caixas. Ou é atribuição, ou é situação, ou é resultado. E aí, cada uma das coisas com que a polícia se depara vai estar encaixada numa dessas. E a polícia não pode ser reduzida apenas naquilo que ela é designada a fazer, porque ela faz tanta coisa, inclusive tem uma hora que ele fala nos livros, nos textos dele, que ele fala assim, inclusive tem várias pesquisas que demonstram isso, né? A polícia é a instituição mais acionada no mundo. Para tudo se aciona a polícia. Para tudo. Por quê? E ele dá uma resposta, inclusive, né? Ele fala, porque a polícia é a instituição pública mais fácil de ser acionada. Então, é muito mais fácil eu pegar e ligar para o 190 do que muitas vezes eu ligar para o 92. É muito mais fácil eu ligar para o 190 do que eu ligar para o conselho tutelar. É muito mais fácil eu ligar para o 190 do que eu ligar para uma secretaria dentro do governo para ir lá resolver e resgatar um cachorrinho, um pássaro, sei lá, um animal que esteja preso num determinado lugar. Então, a polícia ela é muito mais fácil de ser acionada. Por isso que a gente não pode reduzir o trabalho policial. A pesquisa dele toda é defendendo a polícia.
E ele fala: eu não posso reduzir o trabalho policial única e exclusivamente pelas atribuições, porque a polícia faz tanta coisa além daquilo que é competência dela, que se eu tirar isso, eu vou reduzir o trabalho policial. E o trabalho policial é tão lindo, por quê? Porque ele passa, ele vai além das atribuições. Porque a polícia, por ser a instituição mais fácil de ser acionada no mundo, ela acaba atendendo um monte de situações que fogem de suas atribuições, mas continuam representando uma parte do trabalho policial. E há pesquisas, inclusive, que demonstram que essas questões que fogem às atribuições é a maior parte do trabalho policial. Eu não sei, eu acho que você disse que você é PM, né? Eu não sei se você trabalha na rua, ou se Não, já Beto, trabalhou. eu sou Oi? policial penal. Penal. Penal fica um pouco mais restrito esse exemplo que eu vou dar. Mas quando você pega, por exemplo, a guarda, ou você pega a Polícia Rodoviária Federal, ou você pega a Polícia Militar, quando você está. A Polícia Penal, se for o departamento que faz isso, eu não sei de qual é o seu estado. Qual é o seu estado, Minas Cleiton? Gerais, eu sou lotado no COP. Minas Gerais, não, Minas Gerais já faz, que faz o transporte de preso para audiência. Então, vamos imaginar que você está saindo com um preso do presídio X e indo para o Fórum Y. Neste caminho, qual que é a sua atribuição enquanto policial penal? Fazer a Levar escolta. isso, custodiar o preso do lugar X para o lugar Y através da escolta para que ele seja submetido à justiça. Beleza, essa é a atribuição. Mas no caminho, Cleiton, você se depara com um assalto e você é polícia. Perceba, não é a sua atribuição enquanto policial penal, mas é uma situação que você, enquanto polícia, precisa dar uma resposta e você vai agir. Só que a única coisa que vai mudar aqui é em qual caixinha você vai estar, né? Se você vai estar na caixa de atribuições, na caixa de situações ou na caixa de resultados. Mas qualquer uma dessas três caixas é o trabalho que você está executando enquanto policial. Então, você exerce o trabalho enquanto polícia.